Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais este dia para aprendermos os ensinamentos de Jesus e pondo em prática em nosso dia a dia todas essas lições. Fechando nossos olhos, deixando os problemas do dia a dia para trás e nos conectando com Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade, que possamos aprender e evoluir, colocando em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos. O livro Aqui e Agora, de José Carlos de Luca. Hoje vamos falar sobre a cura interior. A doutora Brigitte Dorst, psicóloga, afirma: uma enfermidade que ameaça a vida, como por exemplo o câncer, leva muitos atingidos a submeter sua vida a um exame. A doença impõe limites à possibilidade de planejar sua própria vida. Muda prioridades. Ela pode ser entendida como um chamado especial da vida para mudar a valoração do que é importante e do que não é importante, e levar a pessoa a perguntar criticamente pelo sentido do seu próprio modo de viver. Então vamos lá. A doença, ela não acontece somente por questões de karma, de resgate, de situações que a gente tem que resolver de vidas passadas. Muitas vezes a gente tem uma intercorrência de saúde, às vezes alguma coisa muito séria, muito grave, que muda nosso cotidiano, muda nossa rotina, nossos planos, porque tem como finalidade um chamado. Tem a finalidade de se fazer um chamado para o que é prioridade, para o que é importante de verdade, para o que é onde a gente está colocando a nossa energia, onde a gente está gastando o nosso tempo, o que nós priorizamos, porque às vezes a gente se afasta da finalidade que temos aqui encarnados, o que viemos fazer, que é o nosso auto-melhoramento. Então, como disse a psicóloga aqui, né, uma psicóloga americana, que a enfermidade, que é uma ameaça à vida, né, um câncer, um problema cardiológico, uma doença autoimune, uma coisa que te tira da rotina, te tira do comodismo até, né, do cotidiano, e a gente tem aquela falsa ilusão de controle. Nós temos a impressão que estamos controlando tudo. Aí o teu corpo vem e mostra que você não controla nem ele, nem o próprio corpo. Então, a gente sai daquela trilha que nós traçamos, com aquela falsa impressão de controle até o final dos nossos dias, e aí a vida vem e fala: não, não é por aí. Você precisa rever o que vale a pena, o que é mais do espírito do que da matéria, o que você valoriza no seu dia a dia. Por exemplo, até a atitude de comer. Às vezes a gente come como se o nosso corpo tivesse a obrigação e a finalidade de metabolizar tudo que nós ingerimos. Estamos vivendo aí um momento complexo com alteração de bebidas em São Paulo e em alguns outros lugares do Brasil. As bebidas alcoólicas estão alteradas. O que nós podemos refletir com tudo isso? Primeiro, que temos que ter cuidado com aquilo que a gente ingere. Nós confiamos no lugar que a gente vai, num restaurante: esse restaurante é requintado, esse restaurante está entre os melhores de São Paulo, ou ele está na lista dos mais bem avaliados. E nós ingerimos, colocamos para dentro do nosso corpo, às vezes alguma substância que nosso corpo não metaboliza, e aí ele pode colapsar. A mesma coisa a gente faz no nosso cotidiano. Não lavamos muito bem os legumes, ou não cuidamos da quantidade de óleo, que tipo de óleo que estamos colocando, que tipo de óleo estamos usando, a quantidade.
estamos comendo muita fritura, muito doce, que o açúcar ele está entre as drogas mais letais, lícitas do nosso século, porque nós estamos tendo um aumento da obesidade infantil, um aumento da obesidade da população brasileira, da população mundial, e isso traz comorbidades, isso traz problemas de diabetes, colesterol. Então, o nosso corpo ele é o nosso envoltório, ele envolve, né, o nosso espírito para a nossa caminhada terrena. Quando eu não cuido desse corpo e eu vou depositando nele, além de coisas que eu não sei se meu corpo tem capacidade de metabolizar, faço um exame, o exame está constando que eu tenho um fígado alterado, eu tenho um pâncreas, eu tenho uma vesícula, eu tenho um problema de estômago, e mesmo assim eu acho que, como se fosse um passe de mágica, o meu corpo vai metabolizar tudo, vai filtrar tudo e vai descartar o que não precisa. E às vezes não consumo aquilo que protege minhas células. Isso nós estamos falando de alimento. Agora vamos falar do alimento espiritual. O que eu consumo no meu dia a dia, o que eu assisto na televisão, que tipo de série eu gosto, né? Qual que é o meu alimento da alma? Eu gosto de violência, eu gosto de pornografia, eu gosto de conteúdos violentos, sanguinolentos, coisas que alteram o meu sono, alteram o meu psicológico. Eu consumo isso. Aí eu vou e consumo coisas nas redes sociais, coisas que me decepcionam, coisas que me colocam num estado de hipnose, que eu tô ali stalkeando, às vezes, algum amigo, um pretendente, alguma coisa assim, um amigo, um colega, eu tô lá stalkeando e tô num estado de hipnose na minha tela, na minha rede social, e não presto atenção no que eu consumo. Então eu não leio um bom livro, eu não faço meditação, eu não cuido daquilo que eu consumo, que altera o meu cérebro. O nosso sistema cognitivo, nosso sistema nervoso, ele precisa de alimentos para se manter saudável, para que eu mantenha minha memória, para que eu me desafie com complexidade suficiente para manter a minha mente funcional até o fim dos meus dias. Então nós estamos vendo aí cada vez mais problemas de demência precoce, num momento do planeta em que nós temos uma tecnologia extremamente avançada, a medicina extremamente avançada, e estamos aí assistindo pessoas cada vez mais jovens desenvolvendo demência. Nem sempre Alzheimer, mas algum tipo de demência, algum tipo de problema de memória. Por quê? Porque estamos consumindo muito ansiolítico, estamos consumindo drogas que colocam a nossa memória, nosso lobo temporal num processo degenerativo, num processo mais avançado de degeneração, porque o nosso corpo ele envelhece. Então, o que nós precisamos fazer? Exercitar esse corpo para que ele envelheça de uma forma mais lenta. E a mesma coisa a gente tem que fazer com a mente. Então eu preciso exercitar, nós temos aí um exemplo maravilhoso da Fernanda Montenegro, que está na ativa, que tem uma memória fantástica, que está atuante, porque ela mantém sempre abaixo do peso e a mente elevada. A mente em atividade, com consumo de coisas que trazem um benefício. A gente aqui não está incentivando ninguém a só ler livro espírita, a só ler água com açúcar, não, porque você vive em sociedade e você precisa estar interagindo com o mundo, mas que você possa consumir coisas que te desafiem para reflexão, para análise, para que você esteja no aqui e agora, de acordo com aquilo que está acontecendo ao seu redor, que você esteja em movimento mentalmente para interagir com seu filho, com seu neto, porque você tem que estar numa presença plena. Então eu preciso sair do meu estado hipnótico, que muitas vezes a tela me provoca isso, ou conteúdos na televisão. Gente, pelo amor de Deus, tem pessoas que adoram esses programas
policiais que têm conteúdos extremamente depreciativos, depressivos, e que nós acabamos consumindo de forma automática, achando que aquilo não faz mal. E aquilo sim faz mal. Cigarro também é uma coisa muito consumida, bebida alcoólica em excesso, tudo em excesso traz mal. Então, a cura interior, ela começa cuidando da mente, do espírito, através de uma mente saudável e de um corpo bem cuidado. E um corpo bem cuidado não é um corpo que passou por lipo, não. É um corpo que se exercita, é um corpo que come bem, é um corpo em que eu mantenho uma mente elevada e que eu estou nutrindo o meu espírito com conteúdos e com um aprendizado que me ajuda a me elevar e a evoluir cada vez mais. Livre-arbítrio, né? São coisas tão fáceis, a gente falando aqui, é muito fácil o que a gente vai assinalando, né? Mas a gente tem um livre-arbítrio. Então, ninguém nos obriga a beber ou fumar ou assistir vídeos de conteúdo ruim. Eu tenho a liberdade para fazer tudo isso. Mas de forma muito simples, nós também reconhecemos o que nos faz mal. Quando paramos para analisar o nosso dia a dia, o estilo de vida que eu estou levando, nós sabemos onde nós erramos. E é algo simples, mas a gente nem percebe. Não percebe porque nós vivemos num mundo voltado para o materialismo, voltado para as conquistas materiais, e nos esquecemos do nosso espírito. Então tudo vai refletir no nosso corpo, ação e reação. É como o Alírio comenta com a gente, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E nós sabemos o que é bom e o que é ruim. E por que insistimos no erro? Talvez por trazer do passado ou de outras vidas vícios, más tendências. Então estamos aqui nessa encarnação para procurar acertar, procurar nos transformar nessas más tendências, seja na alimentação, na bebida, no sexo, na droga, em tudo. Mas cada um sabe aquilo que lhe prejudica. Fazemos muitas vezes vista grossa, negligenciamos, e aí quando vem o problema, poxa, eu não sabia, poxa, eu não me cuidei. Livre-arbítrio. É só a gente parar um pouquinho, analisar que vida que nós estamos levando, qual que é o objetivo realmente que eu quero para mim. Não é demagogia. Todos gostamos de coisas boas, de conforto. O materialismo é bom, né? Mas e o espírito? E se você hoje, devido ao seu abuso, você simplesmente desencarnar? Vai chegar lá do outro lado, com tantas coisas que poderia ter feito para se melhorar. Não é fazer ao outro, não. É a tua evolução pessoal. Então é parar um pouquinho para analisar o nosso dia a dia e ver o que realmente importa. O que realmente é importante para a minha evolução. Isso é muito fácil. Eu acho que quase todos, quando deita a sua cabeça no travesseiro, fazer uma autorreflexão, vai encontrar a resposta, né? E na dúvida, ou na descrença, peça ajuda a Jesus, pela prece. Ele vai nos auxiliar na dúvida, ele vai nos auxiliar nos dando intuição do caminho que nós devemos seguir. Está tudo ao nosso alcance, só depende de nós. Exatamente. É sobre isso, né? Essa cura interior acontece com a vontade. Acessar as leis divinas através da vontade. E se ficar meio complicado, como o Sérgio disse, né? O vício que a gente tem de repetir padrões de comportamento que a gente pode ter trazido de outras vidas. E repensar, por que eu estou repetindo um padrão? Por que eu fui no médico, o médico falou, não faça tal coisa, e quando eu vejo, eu não faço no começo, dali a pouco, devagarinho, eu volto a fazer o que eu não deveria. Vou lá no médico, o médico fala, diminui o açúcar que você está com diabetes.
precisa comer menos açúcar. Aí eu fico assustado. Aí o primeiro e o segundo mês, tô ainda sendo bem positiva, tá? Primeiro e segundo mês eu vou lá, me esforço, tiro todo o açúcar, refaço meu armário, refaço minha geladeira, como fruta 2 por dia, do jeito que o médico mandou. Aí eu volto no médico, cai tudo, ai que beleza, consegui ficar abaixo de novo. Quando eu vejo, eu tô de novo cometendo os mesmos erros, brincando com o meu corpo, né? Colocando o meu corpo, às vezes até num distúrbio metabólico, que o distúrbio metabólico nada mais é do que o colesterol ruim fica acima do colesterol bom, né? Por que isso acontece? O distúrbio metabólico acontece porque eu abuso, então eu fico no efeito sanfona, engordo, emagreço, engordo, emagreço, engordo, emagreço. Meu corpo enlouquece e desenvolve um distúrbio metabólico. E aí, onde eu tenho mais tendência a ter problemas cardíacos, problemas com diabetes, colesterol, risco de AVC, entre outros. Então, o que está ao nosso alcance, a gente precisa fazer, sair do comodismo e trabalhar padrões de comportamento repetitivos e viciosos, como o Sérgio disse com a Alice Siqueira, que é um psicólogo espírita da Federação Espírita do Mato Grosso, que é uma pessoa fantástica e que tem inclusive no YouTube os vídeos dele, do Alírio Siqueira Filho, recomendo a todos, que tem ensinamentos maravilhosos sobre mudança de padrão de comportamento. É sobre isso. É isso aí. Agora chegou o momento em que todos somos convidados a doar nossos melhores sentimentos aos mais necessitados. Novamente fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em energias de amor, de luz. E junto ao Mestre Jesus, vamos doar nossas melhores energias ao nosso planeta. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias do mundo inteiro, pelas que choram a perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, desrespeito entre pais e filhos, entre casais. Vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, que eles possam ser acolhidos, amparados, encaminhados aos hospitais do astral, aos educandários, que eles sejam envolvidos em amor, em paz, em perseverança. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, por aqueles que estão nos corredores à espera de um leito, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamento suicida, com depressão. Sinta a presença de Jesus ao seu lado, lhe abraçando, lhe dando força para transformar essa enfermidade em paz, em harmonia, em fé, em perseverança. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos velhinhos nos asilos. Te pedimos, Jesus, pela proteção de nossos lares, de nossos cônjuges, de nossos filhos, de nossos parentes e amigos. Que esta energia de amor, de luz, de fé, de perseverança possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, do nosso Brasil, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, que ao bebermos possa nos curar, possa transformar nossas más tendências, possa nos dar força
ao nosso corpo, à nossa mente, ao nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece do encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão por todos que nos acompanham na página no Facebook Aura Vibração Espiritual e também no canal do YouTube. Continue nos seguindo, vibrações inéditas quinzenais, e temos mais de 100 vídeos disponíveis, tanto no canal do YouTube como no Facebook. E não se esqueçam que nós amamos vocês. Até a próxima quinzena. Tchau, tchau.